Olá, amantes de suspense e mistérios, como vocês estão? Bora mais uma vez desvendar os mistérios de um conto assombrado? Eu sei que vocês gostam, então, preparem aquele lanche, e vamos ao vídeo. Só não vale assistir o vídeo e não deixar o gostei. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever, para o YouTube divulgar o canal e você receber os demais vídeos. Eu sou a Samantha. Neste vídeo vou contar as minhas aventuras aqui perto da minha casa, em Ravenwood. No misterioso vilarejo de Ravenwood, envolvido por uma floresta sombria, as férias de verão trouxeram consigo a promessa de descanso e diversão para os jovens estudantes. No entanto, o que deveria ser um período de alegria e tranquilidade, rapidamente se transformou em um pesadelo. Enquanto o pequeno vilarejo se preparava para receber seus filhos pródigos, uma série de desaparecimentos começou a assombrar a comunidade. Jovens alunos que chegaram ao acampamento de verão, simplesmente desapareciam sem deixar rastros, deixando para trás um clima de tensão e mistério. Diante da crescente preocupação e do medo que se espalhou pelos moradores de Ravenwood, o xerife local tomou uma decisão drástica: convocar reforços. Foi então que a agente do FBI, Samantha Lancaster, entrou em cena. Samantha era conhecida por sua coragem, espírito de aventura e perspicácia. Ela havia se dedicado a solucionar crimes misteriosos e complexos, demonstrando um talento único para desvendar mistérios obscuros. E agora, diante do desaparecimento dos jovens estudantes, seu trabalho seria desvendar o enigma que envolve o vilarejo. Samantha Lancaster, com seus olhos penetrantes e coragem inabaláveis, aceitou o desafio de enfrentar o desconhecido. Ela adentrou a Floresta Negra, com sua intensa névoa e segredos ocultos, determinada a descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos, e trazer justiça aos jovens estudantes, e tranquilidade à comunidade de Ravenwood. À medida que Samantha Lancaster mergulhou na investigação, ela descobre um passado sombrio e revelações perturbadoras, que desafiarão sua coragem e habilidades. Em uma jornada repleta de perigos sobrenaturais, mistérios intrigantes e confrontos emocionantes, Samantha se tornou a última esperança para quebrar a maldição que paira sobre a floresta, e encontrar a paz que Ravenwood tanto almeja. O serial killer Meia-Noite recebeu esse nome por conta de seus ataques noturnos, sempre ocorrendo sob o manto da escuridão. Suas vítimas eram perseguidas e mortas nas sombras, quando o relógio marcava o início da madrugada, o momento em que a noite atinge seu auge e a escuridão prevalece. Além disso, o nome Meia-Noite também carrega um aspecto simbólico. A meia-noite é considerada uma hora de transição, um momento em que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se encontram, criando uma atmosfera carregada de mistério e significado. Esse nome evoca a ideia de que o assassino está conectado ao sobrenatural, à escuridão e ao desconhecido. Assim, o nome Meia-Noite encapsula a natureza sinistra e o momento escolhido pelo serial killer para cometer seus crimes, acrescentando uma camada de mistério e terror à sua identidade. É um nome que ecoa a escuridão e a violência que permeiam seus atos, deixando uma marca indelével na memória de todos que ouvem falar dele. Capítulo 1 – A chegada a Ravenwood. As férias de verão começaram a dar os primeiros sinais de vida em Ravenwood, um pequeno vilarejo envolvido por uma floresta sombria e misteriosa. A chuva fina e incessante parecia criar uma atmosfera ainda mais enigmática ao redor do local. Seus jovens estudantes, finalmente livres das instituições universitárias, voltavam às origens para aproveitar um merecido descanso. Mas, o que parecia ser um período de alegria e diversão, estava prestes a se transformar em um pesadelo. No acampamento dos jovens, durante a primeira noite, algo terrível aconteceu. Alguns alunos simplesmente desapareceram sem deixar rastros.
O clima de tensão e mistério tomou conta do vilarejo, e logo a notícia se seguiu como fogo pela comunidade. Os moradores de Ravenwood se viam envolvidos em fatos e lendas assustadoras, tentando entender o que poderiam ter acontecido com os jovens desaparecidos. Foi nesse momento que o xerife local decidiu chamar reforços. Samantha Lancaster, uma agente do FBI, conhecida por sua coragem, espírito de aventura e perspicácia, foi convocada para resolver o mistério. Ela era uma mulher destemida, com olhos penetrantes que refletiam a coragem que a movia. Samantha se dedicava a trabalhos solitários, mas extremamente eficientes, e agora tinha uma nova tarefa em mãos. Samantha Lancaster chegou a Ravenwood, em uma noite chuvosa e solitária. O pequeno vilarejo estava envolvido por uma atmosfera de mistério, com suas casas antigas e ruas estreitas parecendo esconder segredos ocultos. Enquanto caminhava pelas ruas encharcadas, podia sentir uma energia pesada pairando no ar, como se o próprio local estivesse esperando sua chegada. Ao adentrar o vilarejo, Samantha notou que as pessoas caminhavam ansiosas e murmuravam entre si, lançando olhares de preocupação. Era evidente que a notícia dos desaparecimentos no acampamento dos jovens havia se espalhado rapidamente. As expressões de medo nos rostos dos moradores só aumentavam sua urgência em resolver o mistério. O acampamento, localizado no interior da floresta abandonada, estava cercado por uma aura de tensão e inquietação. Samantha podia ouvir os sussurros alarmados das pessoas, ecoando pela escuridão da noite. Ela sabia que precisava agir rápido, antes que mais vidas fossem perdidas. Dirigindo-se ao xerife, Samantha se apresentou como agente do FBI, encarregada do caso. Seus olhos serenos transmitiam a seriedade de sua missão. O xerife, um homem robusto e experiente, parecia aliviado por ter alguém com o conhecimento e a perícia necessária para solucionar o mistério. Os dois discutiram os detalhes do desaparecimento dos alunos e compartilharam suas teorias sobre o que poderia ter acontecido. Samantha sentiu que o xerife estava sobrecarregado e que a população local ansiava por respostas. Ela prometeu usar todos os recursos disponíveis para encontrar os jovens desaparecidos e trazer alívio à comunidade. Ao deixar o xerife, Samantha observou a floresta sombria ao longe. Uma névoa densa e misteriosa parecia abraçar as árvores altas, criando uma barreira entre o vilarejo e o desconhecido. A floresta parecia ter vida própria, como se guardasse segredos há muito tempo enterrados em suas sombras. Enquanto se aproximava da entrada da floresta, Samantha sentiu um arrepio ao percorrer sua espinha. Ela sabia que aquele lugar escondia perigos e mistérios, além de sua imaginação. No entanto, sua inspiração e sede de justiça a impulsionavam a enfrentar qualquer obstáculo que encontrasse pelo caminho. Com a noite escura e chuvosa como testemunha, Samantha Lancaster adentrou a floresta sombria, pronta para desvendar os segredos que assombravam Ravenwood. O mistério estava apenas começando, e ela estava determinada a descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos, e trazer paz de volta ao vilarejo atormentado pelo medo. Capítulo 2 – A Floresta Negra e a Névoa Intensa. Enquanto adentrava a Floresta Negra, Samantha Lancaster sentiu a densa névoa envolvendo seu corpo, tornando o caminho cada vez mais obscuro e sinistro. A vegetação frondosa parecia sussurrar segredos ocultos, como se a própria floresta estivesse viva. Cada passo era cauteloso, pois ela sabia que estava adentrando num território desconhecido, onde o perigo espreitava a cada sombra. O cheiro de terra molhada e musgo permeava o ar, criando uma atmosfera misteriosa. O som dos galhos quebrando sob seus pés ecoava como um aviso de que não estava sozinha. Samantha sentiu uma tensão crescente,
à medida que se aprofundava no emaranhado de árvores centenárias. Era como se a própria floresta tentasse impedi-la de descobrir a verdade. Uma névoa intensa que envolvia Samantha Lancaster parecia brincar com sua visão, distorcendo as formas das árvores e criando ilusões fugazes. Ela sentiu como se estivesse mergulhando em um mundo paralelo, onde a realidade se confundia com o sobrenatural. Cada passo que dava era acompanhado por um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. A vegetação densa e exuberante da Floresta Negra parecia ganhar vida própria, as folhas sussurravam melodias inaudíveis, e os galhos se contorciam em formas sinistras. As árvores altas formavam um dossel sombrio, bloqueando a luz do sol, e criando uma penumbra opressora. O ar era úmido e pesado, deixando uma sensação pegajosa na pele de Samantha. Enquanto prosseguia, a agente do FBI notou a presença de criaturas noturnas, seus olhos brilhando observando-a de longe. Eram corujas majestosas, com suas penas escuras e penetrantes, e lobos solitários que uivavam à distância. Cada ruído parecia amplificado pela quietude da floresta, fazendo com que o coração de Samantha batesse acelerado em seu peito. A cada curva do caminho, a agente do FBI se deparava com cenas de uma beleza indescritível. Riachos serpenteados cortavam o terreno, suas águas escuras refletindo a melancolia da floresta. Pedras cobertas de musgo, raízes retorcidas acrescentavam uma sensação de mistério ao ambiente. Era como se cada elemento da floresta carregasse uma história esquecida, esperando para ser desvendada. Samantha se manteve em prontidão, estava determinada em seu avanço, seus sentidos aguçados, absorvendo cada detalhe do cenário ao seu redor. Ela se sentia como uma intrusa nesse reino ancestral, mas seu propósito era nobre. Ela ali estava para desvendar os segredos da floresta e trazer justiça aos desaparecidos. A névoa intensa que pairava sobre a Floresta Negra criava uma sensação de isolamento, como se o mundo exterior não existisse mais. Samantha se sentiu envolvida em um véu de mistério e perigo, mas isso não a intimidava. Pelo contrário, alimentava senso de aventura e a sede de desvendar a verdade. À medida que se adentrava mais profundamente na floresta, os sons ao seu redor se tornavam cada vez mais sinistros. Sussurros indistintos ecoavam entre as árvores, como vozes sussurrando segredos obscuros. O vento parecia carregar palavras inaudíveis, fazendo sua pele arrepiar. A agente do FBI sabia que estava se aproximando de algo importante, algo que estava escondido na escuridão da floresta. Ela se preparou para enfrentar o desconhecido, seus olhos penetrantes, focados no objetivo final, encontrar respostas e trazer justiça para aqueles que desapareceram. Enquanto a intensa névoa permaneceu a abraçar a Floresta Negra, Samantha Lancaster avançava destemidamente, mergulhando em um mundo de mistérios e sombras. Ela sabia que teria que enfrentar os segredos ocultos e as forças desconhecidas que habitavam aquele lugar. O destino dos jovens desaparecidos estava em suas mãos, e ela estava determinada a trazer à tona a verdade que se escondia na escuridão da floresta. Capítulo 3 – Encontros Sobrenaturais. No meio à escuridão da floresta, Samantha começou a perceber movimentos furtivos e silhuetas indistintas entre as árvores. Sussurros ecoavam em seus ouvidos, como se vozes misteriosas tentassem revelar segredos, há muito tempo enterrados. Criaturas estranhas e assustadoras, pareciam observá-la de longe, com olhos brilhantes e famintos. O sobrenatural se misturava ao ar, deixando Samantha com a certeza de que não estava lidando apenas com um crime comum. Samantha caminhava com cautela pela floresta, seus sentidos aguçados diante dos movimentos furtivos e das silhuetas indistintas, que pareciam dançar entre as árvores.
o ranger dos galhos sob seus pés, ecoava como um eco sinistro em meio ao silêncio opressor do lugar. Enquanto avançava, sussurros misteriosos percorriam a ecoar em seus ouvidos. Eram vozes sussurrando palavras ininteligíveis, que pareciam desafiar sua compreensão. Essas vozes pareciam emergir das entranhas da floresta, tentando revelar segredos há muito tempo enterrados sob sua densa vegetação. De repente, criaturas estranhas e assustadoras começavam a surgir dos recantos sombrios da floresta. Seres que desafiavam a lógica e a compreensão humana, com olhos brilhantes e famintos, observavam Samantha de longe. Eram figuras distorcidas, meio humanos, meio sobrenaturais, que pareciam habitar um mundo além da compreensão humana. Sombras dançavam ao seu redor, parecendo se mover independentemente das árvores que as projetavam. Uma sensação de frio percorria sua espinha, enquanto uma energia densa e carregada de mistério envolvia todo o ambiente. Era como se a própria floresta estivesse viva e pulsando, com uma energia sobrenatural. Apesar do medo que se instalava em seu coração, Samantha não recuou. Seu treinamento e sua experiência a impeliam a enfrentar o desconhecido. Ela sabia que estava diante de algo muito além de um simples crime. Aquela floresta escondia segredos ancestrais e forças ocultas, e ela estava decidida a descobrir a verdade. Com cada passo adiante, os encontros sobrenaturais se intensificaram. Sombras pareciam ganhar vida própria, movendo-se em uma dança sinistra ao seu redor. Criaturas fantasmagóricas emergiam das trevas, seus gemidos ecoando pelo ar, evocando uma sensação de inquietude e arrepios na espinha. Enquanto enfrentava esses encontros sobrenaturais, Samantha confiava em sua coragem e habilidades investigativas. Ela buscava respostas em meio à escuridão, perseverando mesmo quando a escuridão pairava sobre ela. Cada desafio fortalecia sua autoridade, e ela se recusava a recuar diante do desconhecido. A floresta parecia testar seus limites, mas Samantha estava disposta a enfrentar todos os perigos que surgiam em seu caminho. Ela não estava mais apenas investigando um crime, mas adentrando em um reino sobrenatural, onde a linha entre o mundo real e do além se torna tênue. Esses encontros sinistros a levavam mais perto da verdade, e ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse em sua jornada pela escuridão da Floresta Negra. Capítulo 4 – Revelações perturbadoras. Conforme Samantha se aprofundava na Floresta Sombria, os segredos macabros de Ravenwood começaram a se revelar diante de seus olhos. Ela descobriu que há muitos anos, um crime hediondo havia manchado a história daquele lugar. Um estudante, durante suas férias de verão, fora perseguido e brutalmente assassinado por um assassino sanguinário, cujo nome havia sido esquecido pelo tempo. Seu corpo fora enterrado em uma sepultura profunda, oculta nas entranhas da floresta, criando uma aura de maldição e desespero. Essa tragédia do passado se tornou a origem das lendas que envolveram as férias de verão em Ravenwood. Ano após ano, jovens estudantes, ansiosos por aventuras e diversão, acabam se envolvendo em mistérios sinistros que muitas vezes resultam em seus desaparecimentos. O medo se instalou na população, alimentado pela confusão e pela ameaça invisível do psicopata, conhecido como Meia-Noite. Samantha aprofundou sua investigação, desvendando detalhes perturbadores sobre o passado sombrio de Ravenwood. Descobriu relatos de testemunhas, lendas transmitidas oralmente, e registros antigos que forneciam pistas cruciais sobre a identidade do assassino e suas motivações obscuras. À medida que juntava as peças do quebra-cabeça, a verdade emergia, criando uma imagem aterradora do horror que assolava o vilarejo. A agente do FBI descobriu que o assassino, conhecido como Meia-Noite,
não era um mero homicida, mas sim um ser possuído por uma entidade maligna. Movido por uma sede insaciável de sangue e uma obsessão mórbida pelos jovens estudantes, ele se torna uma presença apavorante na Floresta Negra, caçando suas vítimas durante as férias de verão. A maldição da floresta abandonada, alimentada pelo sangue derramado e pelas almas perdidas, mantinha o psicopata aprisionado naquele território assombrado. A cada novo desaparecimento, a escuridão ganhava força, aumentando o poder da meia-noite, e perpetuando o ciclo sinistro que assolava Ravenwood. Com cada revelação perturbadora, Samantha sentia o peso da responsabilidade aumentar. Ela sentiu que não se tratava apenas de resolver um crime, mas de quebrar a maldição que mantinha o vilarejo em constante medo e agonia. A agente do FBI precisaria encontrar uma forma de enfrentar o psicopata e sua entidade sinistra, libertando as almas aprisionadas e levando a paz de volta a Ravenwood. Determinada a acabar com o reinado de terror do Meia-Noite, Samantha Lancaster continua sua busca pela verdade, enfrentando os segredos perturbadores que assombram o vilarejo e a Floresta Negra. Seus passos a levaram cada vez mais próximo do confronto final, onde teria que enfrentar o inimigo sobrenatural e desvendar os mistérios que levaram à criação dessa lenda sangrenta. A agente estava disposta a arriscar tudo para trazer justiça e paz a Ravenwood, custe o que custasse. Capítulo 5 – A luta contra as forças do mal. Samantha Lancaster mergulhou de cabeça na luta contra as forças do mal que assolavam Ravenwood. Munida de sua intuição, habilidades e uma coragem inabalável, a agente do FBI seguiu as pistas que levaram até o psicopata, conhecido como Meia-Noite. Cada passo no caminho perigoso era um desafio, pois o psicopata havia preparado armadilhas e emboscadas meticulosas para impedir seu avanço. A tensão crescia a cada momento, como uma corda esticada, prestes a se romper. Samantha sabia que estava lidando com uma força maligna, que conhecia cada movimento seu. Ela se sentiu como uma presa em meio a um jogo sinistro, no qual sua própria vida estava em jogo. A agente do FBI enfrentava situações de vida ou morte, lutando contra adversidades e provações que testavam seus limites físicos e mentais. Ela desvendou trilhas ocultas, desafiou as trevas da floresta, e as criaturas perigosas sobrenaturais. Cada confronto trazia consigo a possibilidade de encontrar o psicopata, e colocar um fim em sua terrível influência. Enquanto lutava, Samantha mergulhou fundo na psicologia do Meia-Noite, buscando compreender as motivações por trás de seus atos sanguinários. Ela descobriu que o psicopata era movido por uma profunda sede de poder e dominação sobre a vida dos outros. A maldição da floresta havia apenas alimentado esses impulsos perversos, envolvendo-o em um ser ainda mais perigoso. Cada avanço na investigação de Samantha a colocava mais perto do confronto final. Seus encontros com o psicopata se tornam cada vez mais intensos, colocando-a em situações extremas de perigo e desespero. No entanto, ela não recuou. Sua experiência era inabalável, e ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para proteger o vilarejo e libertá-lo do domínio maligno do Meia-Noite. Ao adentrar o covil do psicopata, Samantha foi recebida por uma emboscada armada meticulosamente. O silêncio foi quebrado por tiros que ecoaram pela floresta sombria, criando uma sinfonia assustadora. Em meio ao caos, a agente do FBI demonstrou sua habilidade e agilidade, esquivando dos tiros e revidando com precisão letal. A troca de tiros intensos entre Samantha e o psicopata aumentaram a adrenalina da cena. Cada bala parecia carregar consigo o peso da justiça, enquanto os dois adversários lutavam com todas as forças.
Por um momento, a agente do FBI foi levemente ferida, um ferimento que mostrou a proximidade da morte, e o preço que ela estava disposta a pagar para proteger o vilarejo. Apesar da ferida, Samantha não recuou. Seu espírito combativo e incansável a seguiram adiante. Com coragem renovada, ela desferiu golpes poderosos contra o psicopata, levando-o a um estado de inação. A prisão do meia-noite foi o ápice, envolvendo uma luta física e mental entre os dois oponentes. A agente do FBI mostrou sua destreza e astúcia ao neutralizar o psicopata e, finalmente, colocá-lo sob custódia. Enquanto a poeira baixava e a floresta ecoava com os sons da batalha, Samantha Lancaster lutava contra a dor de sua ferida e se reerguia triunfante. A prisão do meia-noite representou, não apenas a captura de um criminoso perigoso, mas também a vitória da justiça sobre a escuridão, que assombrava Ravenwood. A cena dramática da prisão do meia-noite deixou marcas tanto físicas quanto emocionais em Samantha, ressaltando a intensidade da luta para proteger o vilarejo e acabar com o reinado de terror. Sua ferida foi uma lembrança visível de sua coragem e uma prova do preço que ela estava disposta a pagar, para trazer paz e segurança a Ravenwood. Capítulo 6 – A revelação final. No capítulo final desta história de mistério e suspense, Samantha Lancaster emergiu triunfante após capturar o psicopata meia-noite. Com o vilão sob custódia, ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Ainda havia revelações perturbadoras a serem desvendadas, segredos obscuros que aguardavam para serem revelados. Ao interrogar o meia-noite, Samantha mergulhou nas passagens de sua mente doentia, em busca de respostas para os desaparecimentos e para os mistérios que assombravam Ravenwood. O psicopata revelou seu passado sombrio e seus motivos sinistros, lançando uma nova luz sobre a tragédia que havia sido abatida sobre o vilarejo. Samantha Lancaster obteve informações cruciais durante o interrogatório do psicopata meia-noite. As revelações perturbadoras sobre o serial killer levaram a agente do FBI a descobrir o esconderijo sombrio do assassino. Com base nas informações fornecidas pelo psicopata, Samantha seguiu as pistas até um antigo casarão abandonado, no coração da Floresta Sombria. Era lá que o meia-noite levava suas vítimas, onde eram mantidos em cativeiro, antes de serem brutalmente assassinados. A atmosfera macabra do casarão estava impregnada de um mal indescritível, emanando uma energia sinistra e apavorante. Enquanto adentrava o casarão, Samantha sentiu o peso do passado sobre ela. Os corredores escuros e empoeirados pareciam sussurrar os horrores que ocorreram ali. A agente do FBI avançava com cautela, seu coração acelerava a cada passo, consciente de que poderia ser emboscada a qualquer momento. Finalmente, ela descobriu um cemitério abandonado próximo ao casarão, onde as vítimas do meia-noite foram cruelmente sepultadas. As lápides quebradas e cobertas de musgo contavam a história de um serial killer impiedoso, que deixou um rastro de dor e sofrimento em seu caminho. Enquanto investigava o cemitério, Samantha sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Era como se as almas das vítimas clamassem por justiça, ecoando pelo ambiente sombrio. A agente do FBI estava determinada a dar-lhes o descanso merecido, e trazer à tona todas as provas necessárias para condenar o meia-noite, e seus cúmplices, se por acaso tivesse. Além de descobrir o esconderijo e o cemitério macabro, Samantha também aprendeu mais sobre a doença mental do serial killer. Ela descobriu os traumas e distúrbios, que moldaram sua mente doentia, revelando-se como profundas, em sua psique perturbada. Enquanto encarava o casarão abandonado, e o cemitério sombrio, Samantha se deparou com o verdadeiro horror da meia-noite, e o impacto devastador que ele havia deixado na comunidade de Ravenwood.
Era sua missão agora, não apenas capturar o assassino, mas também trazer à tona a verdade, e garantir que nenhuma vítima fosse esquecida. Com todas as evidências reunidas, Samantha se preparou para apresentar um caso sólido contra a meia-noite e seus cúmplices. A revelação dos restos mortais das vítimas, no cemitério abandonado, seria o golpe final que selaria o destino do assassino, e traria justiça às famílias enlutadas. Em um tribunal repleto de expectativa, Samantha expôs as provas arrebatadoras, que havia reunido ao longo de sua investigação. Cada detalhe, cuidadosamente analisado e documentado, reforçando a culpa inquestionável do meia-noite, e revelando a extensão horripilante de seus crimes. As famílias enlutadas, presentes no tribunal, ouviram atentamente, enquanto Samantha descrevia com eloquência a dor dos entes queridos, nas mãos do assassino. As lágrimas escorriam pelos rostos daqueles que tanto haviam perdido, e a esperança pela justiça brilhava em seus olhos. Os cúmplices da meia-noite também estavam presentes no tribunal, seus rostos demonstrando o peso do remorso, e o medo da punição. Eles não poderiam mais se esconder atrás da sombra do psicopata, pois suas ações eram agora expostas diante de todos. Após um julgamento intenso e meticuloso, o veredito finalmente foi pronunciado. O meia-noite e seus cúmplices foram julgados pelos crimes horríveis que cometeram. A justiça havia sido feita, e o vilarejo de Ravenwood finalmente poderia começar a curar suas feridas. Para as famílias enlutadas, o alívio se misturava à tristeza. A revelação dos restos mortais das vítimas trouxe um fechamento doloroso, mas necessário. Agora, elas poderiam finalmente honrar a memória de seus entes queridos, e encontrar um pouco de paz. Samantha Lancaster, a agente do FBI incansável, olhou para trás, refletindo sobre a jornada árdua que havia enfrentado. Ela havia levado justiça às vítimas e suas famílias, desvendando os segredos mais sombrios de Ravenwood. Seu trabalho estava completo, mas as cicatrizes emocionais permaneceriam como uma lembrança constante de sua luta. À medida que o vilarejo se recuperava dos traumas do passado, Samantha sabia que a luz finalmente havia vencido as trevas. Ela havia enfrentado o pior que a humanidade tinha a oferecer, e emergido como uma força do bem. A memória de Samantha Lancaster, e sua coragem, persistiriam na mente daqueles que testemunharam sua batalha. Sua persistência incansável, e seu desejo inabalável de justiça, seria uma inspiração para sempre. E assim, a história chegava ao seu fim, deixando uma mensagem de esperança, resiliência e importância de lutar contra a injustiça. A agente do FBI, Samantha Lancaster, e o vilarejo de Ravenwood seguiriam adiante, unidos pela superação e pela força do espírito humano. Fim.